Você consegue imaginar o que é não ter água tratada na torneira? Ou ficar com esgoto a céu aberto, ou ainda despejado diretamente no rio ou no mar? Pois é, essas são condições fundamentais para a saúde e para a qualidade de vida. Mas milhões de brasileiros e brasileiras ainda continuam sem acesso ao saneamento básico. O Marco Legal do Saneamento estabelece um prazo para universalização até 2033, mas parece que a gente ainda está bem distante de cumprir essa meta. O saneamento básico e os impactos dele no desenvolvimento sustentável do Brasil são nosso assunto nesta edição do Agir Sustentável, que começa depois da vinheta. De todos os 215 milhões de brasileiros, quase 16%, mais de 32 milhões, não têm acesso à água tratada pela rede pública e dependem de cisternas, poços artesianos ou caminhões-pipa. Ainda mais grave é que 44% não têm coleta de esgoto. São mais de 90 milhões sujeitos a doenças, poluição e aumento da desigualdade social. E o panorama é ainda pior nas chamadas comunidades irregulares. São cerca de 7 mil em todo o Brasil, locais como favelas ou invasões. Nessas comunidades, a falta de esgoto é rotina para 91% das famílias. E esse é um problema antigo no Brasil. O abastecimento d'água e o saneamento das cidades agravam-se com o aumento imprevisto das populações. Com a formação espontânea das vilas, dos bairros e dos aglomerados, as cidades crescem de repente criando-se sérios problemas de higiene social. Goiânia, por exemplo, cidade planejada para 60 mil habitantes, com apenas 30 anos de fundação, está hoje com uma população aproximada de 250 mil habitantes. Soluções rápidas se impõem na defesa da saúde do povo. Essas são imagens do programa Fator Humano da Agência Nacional, que mostrava a falta de saneamento básico em Goiânia já em 1964. Exatamente 60 anos depois, a situação do Brasil não é muito diferente, apesar de alguns avanços. E quem nos explica quais são as demandas e caminhos para universalizar a água e esgoto no Brasil é a presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Sivert Preto. Luana, muito obrigado pela entrevista. Explica primeiro para a gente o que é o Instituto Trata Brasil e como ele funciona. O Instituto Trata Brasil, ele tem como objetivo fomentar o avanço do saneamento básico no nosso país, conscientizando a população, né? Então, o nosso objetivo é fazer com que os governantes entendam a importância do acesso ao saneamento básico, que a população reivindique o acesso à água e à coleta e tratamento do esgoto, entendendo quais são os aspectos positivos, né, que ter saneamento básico vai agregar, digamos, né, na vida de cada um dos cidadãos. É uma organização sem fins lucrativos que tem esse objetivo, então, da conscientização da população em relação ao acesso ao saneamento básico, para que a gente possa ter maiores avanços nesse tema, né? A gente tem hoje 31 empresas que fazem parte do Instituto Trata Brasil. São empresas que entendem a importância do acesso ao saneamento e proteção dos recursos hídricos, e por isso elas têm uma contribuição mensal com o Instituto Trata Brasil, né, de financiamento do Instituto. E nós temos também os embaixadores, que são figuras públicas que emprestam o seu nome para o Instituto, né, por apoiarem essa causa. A exemplo de Maurício de Souza, Daiane dos Santos, Flávio Canto. Então, assim, desde esportistas, cartunistas, médicos, profissionais, enfim, né, da área de saneamento básico, pessoas que são importantes para a gente poder fomentar ainda mais o avanço do acesso ao saneamento. Luana, mas como de fato o Instituto promove o saneamento? Eu imagino que ele não tenha recurso próprio, né, para fazer investimentos na prática.
O Instituto, na verdade, a gente trabalha com comunicação, né? Então, nós somos financiados por essas empresas, nós realizamos vários estudos a respeito do saneamento básico. Então, saneamento e a vida da mulher brasileira, benefícios econômicos e sociais da universalização do saneamento. Nós temos um site, Painel Saneamento Brasil, onde lá a gente, por exemplo, tem dados de saneamento básico de diferentes regiões e cidades do Brasil. Então, com essa produção de conteúdo, a gente visa alcançar a população, né, e está sempre pensando em novos temas a serem abordados. O monitoramento é feito a partir de informações públicas do Sistema Nacional de Informação e Saneamento, vinculado ao Ministério das Cidades. Os dados são centralizados no site do Instituto Trata Brasil, que conta também com o painel Saneamento Brasil. Pois é, Luana, e pela última atualização, 15% da população não tem água tratada e 44% continuam sem coleta de esgoto. Por que a gente ainda tem tanta gente sem água potável, sem esgoto no Brasil? Bom, infelizmente, né, a gente viveu no passado, em muitas regiões, aquele velho ditado de que obra enterrada não dá volta. Então, o saneamento básico, por ele ser uma infraestrutura cara, com grande volume de investimento para que essa infraestrutura aconteça, e por ser algo que muitas vezes não é visível e nem valorizado pela população, né, na nossa história de país, a gente investiu pouco e, consequentemente, evoluiu pouco em relação ao saneamento básico. Só para a gente ter uma noção, a gente deveria estar investindo R$ 231 por ano por habitante em saneamento básico e nós estamos investindo hoje R$ 111 por ano por habitante. Temos regiões, como a região norte, que investe R$ 57 por ano por habitante, né? Ou seja, a gente precisa priorizar mais esse tema e, consequentemente, alocar mais recursos financeiros para que as obras aconteçam e para que haja uma perspectiva de um maior percentual da população com acesso ao serviço. Mas existe também essa relação, né, entre a falta de vontade política e também uma falta de consciência das pessoas, né? A população não entende a necessidade de ter, principalmente, o tratamento de esgoto. Sem dúvida, a gente, assim, né, o político muitas vezes, ele não valoriza, né, o saneamento básico, a população também não cobra porque não entende que o rio está poluído, porque não tem coleta e tratamento de esgoto. Às vezes a gente não faz a correlação entre essa causa e o efeito, né? A gente esquece que a gente gera esgoto todo dia nas nossas casas e a gente muitas vezes não para pensar para onde vai esse esgoto, se ele está sendo tratado, se não está. E por isso, quando a gente não exige, né, os governantes também muitas vezes eles não priorizam esse tema. Mas a partir do momento que eu vejo, poxa, não, se eu não tiver coleta e tratamento de esgoto, o rio do lado da minha casa ou o rio da minha cidade vai estar poluído. Então os peixes vão morrer, toda a fauna e flora vai estar comprometida, vai ter cheiro naquele rio. E quando eu entendo essa correlação direta, né, acho que daí a gente muda a perspectiva em relação à importância do saneamento básico nas nossas vidas. Luana, mas qual é, na prática, a importância da gente ter o saneamento básico nessa relação, né, entre sustentabilidade e a natureza? Não ter o saneamento representa o que nesse processo? Sim, só para a gente ter uma noção, né? A gente lança por dia 5.500 piscinas olímpicas de esgoto bruto sem tratamento nos nossos rios e mares. Então, esse é o volume de esgoto que vai direto, né, para os rios, vai poluir os rios e, consequentemente, vai poluir os mares também. Então, quando a gente, né, tem essa noção, a gente vê que a preservação do meio ambiente passa pela existência do acesso ao saneamento básico, né? E passa pela existência da coleta e tratamento de esgoto. E então, assim, quando a gente quer fazer com que um rio volte a ter vida, por exemplo, né, ele tem uma grande capacidade de se regenerar, mas a gente precisa parar de lançar todo esse esgoto bruto com essa carga orgânica para que ele possa voltar, né, a se regenerar e ter vida novamente. A situação do saneamento básico apresenta uma grande disparidade entre diferentes lugares do país. Na região sul,
8,5% da população está sem acesso à água tratada e 50% não tem coleta e tratamento de esgoto, com dados anteriores à tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Situação semelhante ao Sudeste, que tem demanda de água para 9% da população e de esgoto para 19%. Já o Centro-Oeste tem 11% dos moradores sem água e 38% sem esgoto. O cenário é bem pior nas regiões Nordeste, onde 24% não tem água tratada e 69% ficam sem esgoto, e Norte, que precisa tomar medidas para levar água tratada a 37% da população e coleta de esgoto para 85%. Essas são as duas regiões mais críticas quando a gente fala do acesso ao saneamento, e isso vem, novamente, né, da falta de priorização ao longo do tempo, né, de investimentos em saneamento básico, sejam eles investimentos públicos ou privados. Acho que hoje, pensando no volume de investimentos que a gente tem para poder universalizar o saneamento, a gente precisa de uma união de esforços entre público e privado para que a gente possa ter a melhoria do serviço. Presidente, e aí dá para considerar que houve um avanço gradativo nos últimos anos no Brasil, principalmente depois do marco legal do saneamento, até para expandir essas parcerias e quem trabalha com saneamento no Brasil? Sem dúvida, né? A gente já vê, após a aprovação do marco legal, um movimento bastante grande de empresas privadas passando a atuar também, né, na área de saneamento básico. Por quê? Porque após a aprovação do marco, as empresas, os estados e municípios precisaram passar por um processo de comprovação de capacidade econômico-financeira, ou seja, avaliar se eu tenho recurso financeiro para poder fazer os investimentos necessários para universalizar até 2033. E grande parte das companhias de saneamento básico não conseguiram comprovar, né, essa capacidade econômico-financeira e precisaram, então, buscar parcerias, né, realizando parcerias público-privadas, PPPs, realizando concessões parciais, totais, enfim. E aí a gente já vê esse movimento trazendo um volume maior de investimentos e, consequentemente, gerando uma sinergia positiva, né, na população de uma maneira geral. Então, quando eu vejo que o Amapá, por exemplo, está com um volume de investimentos previsto bastante grande em saneamento, que vai ter uma melhora, o Pará, que é o estado vizinho, ele começa a se preocupar com isso também, ele quer adotar uma solução, né? Então, acho que esse movimento é um movimento com uma tendência, né, de melhora do país como um todo. Mas nesse contexto, é viável pensar no cumprimento daquela meta de universalizar até 2033 ou ainda está muito distante? É viável pensar desde que a gente adote as medidas nos dias atuais, né? O saneamento, ele acontece no médio e no longo prazo. Ele é uma infraestrutura que demora até a gente conseguir ter o resultado, né, do saneamento básico. Então, primeiro são feitos os projetos, depois é feito o licenciamento ambiental, depois as obras, para que daí a população tenha acesso à água ou a coleta e tratamento de esgoto. Então, eu diria que nós temos regiões do país bastante avançadas, que já adotaram soluções, que estão em ritmos de investimentos grandes para poder atingir essa meta, né? Mas a gente tem ainda regiões, principalmente, né, estados na região norte, que estão investindo muito pouco em saneamento básico, como o Acre investe R$3 por ano por habitante em saneamento. Então, como é que a gente vai mudar a realidade desse estado, né? Então, eu diria que a gente tem diferentes realidades, dá tempo de a gente conseguir atingir essas metas, mas é preciso, enfim, né, pensar no melhor modelo de gestão, pensar na melhor solução de maneira urgente para que a gente possa colher esse resultado até 2033. Enquanto não nos aproximamos da meta de universalização, doenças causadas por bactérias, protozoários e vermes continuam a atingir muitos brasileiros e impactam, por exemplo, na mortalidade infantil. A lista inclui diarreia, disenteria, febre tifoide, cólera, leptospirose, hepatite A, além de verminoses e as chamadas arboviroses, como dengue e febre amarela.
entre várias outras que causam mortes que são consideradas evitáveis. Então, quando a gente diminui esse número de doenças, automaticamente as crianças vão ter um melhor desenvolvimento intelectual, neurológico, vão ter uma melhor capacidade de aprendizado na escola. Isso vai trazer uma melhor escolaridade média, vai trazer uma maior nota no Enem, consequentemente uma maior possibilidade de uma melhor renda média futura. No caso do adulto também, quando ele fica menos doente, ele tem uma renda maior, né? Porque ele vai faltar menos no trabalho, muitas vezes é um trabalho informal, né? Então isso aumenta a produtividade do cidadão. Então eu diria que o acesso ao saneamento vai trazer saúde, que vai trazer, né, uma melhor educação, uma melhor produtividade, uma melhor renda e uma melhor mobilidade social e desenvolvimento econômico e social para o país. Luana, e acompanhando aqui o seu trabalho, também há uma avaliação importante sobre a questão de gênero, né? De que maneira o saneamento básico e o machismo estrutural no Brasil se relacionam? Bom, as mulheres, elas são as mais afetadas pela falta de saneamento básico. Muitas vezes é a mulher que tem que faltar ao seu trabalho para cuidar do seu filho que ficou doente por conta de doenças associadas à falta de saneamento. É a mulher, às vezes, que precisa acordar na madrugada para lavar roupa, que é o único horário que a água chega na casa. Precisa, às vezes, caminhar longas distâncias para poder conseguir água para sua residência. Então, hoje, a gente tem uma a cada 4 mulheres não têm acesso ao saneamento no nosso país, né? E essas mulheres, infelizmente, elas muitas vezes acabam abdicando da sua vida profissional, abdicando enfim, de correr atrás dos seus sonhos para ter que cuidar, né, da sua família, que está sendo comprometida pela falta do básico. Se a gente tivesse acesso ao saneamento, a família ia estar mais saudável, a mulher muitas vezes ia conseguir desenvolver as suas atividades sem ter que estar se doando tanto, né, para esse cuidado, que é uma consequência da falta do acesso ao saneamento. Luana, muito obrigado aqui, viu, por atender o Agir Sustentável, por conversar com a gente. Um ótimo trabalho para vocês. Muito obrigada, excelente programa para vocês e até a próxima. Depois de entender as principais demandas do saneamento básico no Brasil, a gente vai conhecer na prática como as coisas podem funcionar quando existe o sistema de coleta e tratamento de esgoto. Mas isso é no próximo bloco. Fique por aí que o Agir Sustentável volta já já. Essa é a maior estação de tratamento de esgoto da cidade de Goiânia, onde 98% da população urbana tem acesso à coleta e tratamento de esgoto em um cenário bem diferente de muitas regiões brasileiras. Quem nos recebeu para explicar como funciona cada etapa foi o Leandro Roncato, que é gerente de tratamento de esgotos da Saneago, a empresa estatal responsável pelo serviço. A ET, ela recebe o esgoto bruto, passa pelo processo, todo o processo de tratamento, para a gente devolver para o rio, né, o corpo receptor, o efluente tratado com uma qualidade compatível com o que o rio precisa para seguir seu curso. O material vem de empresas, prédios e casas da cidade e chega por grandes tubulações embaixo da terra e passa por essas grades, onde é feita a retirada manual do lixo que é jogado de forma inadequada no esgoto. Essa retirada física de resíduos que não deveriam ser jogados no esgoto ocupa uma grande parte do trabalho aqui na ET. Aqui eu vou fazer a primeira etapa do tratamento, que é a remoção do resíduo grosseiro. Aqui o esgoto ele é dividido em 2 canais. Cada canal tem uma grade grosseira com espaçamento de 75 milímetros e todo o resíduo com uma dimensão superior a essa, ela é retida e removida nessa etapa do tratamento para que ele possa seguir para as demais etapas. Depois das grades, o esgoto passa por uma mudança de nível.
com a força de bombas potentes que levam o material para a altura do solo. A partir desse bombeamento, as próximas etapas acontecem com a ajuda da gravidade. Bom, depois que ele passou do tratamento preliminar com a remoção de sólidos grosseiros, ele foi até a elevatória de esgoto bruto. E esse esgoto, ele chega a 17 metros de profundidade e aqui, depois que ele passa na elevatória, ele vem para o nível do terreno, tá? Então aqui a gente chegou na caixa a gente chama de caixa de areia. Essa etapa do sistema é a continuidade do sistema preliminar. Aqui a gente vai remover sólidos grosseiros que passaram pela grade grossa e também remoção de areia. Essa etapa conta com peneiras e a chamada caixa de areia, tudo para continuar o processo de retirada daquele lixo jogado pela população no esgoto. O engenheiro ambiental Leandro Roncato reforça que a consciência da população pode facilitar o processo de tratamento do esgoto. Essa etapa preliminar que remove esse material grosseiro, né, ele poderia ser mitigado muito com a conscientização da população, né, para não fazer o uso indevido das redes, né, não lançar lixos, detritos, esses materiais sólidos, plástico, nada disso deveria ser lançado na rede. E ele vem, né, a ET tem o mecanismo de remoção, mas ele não deveria chegar, porque a ET ela foi dimensionada, ela foi projetada para remoção, fazer o tratamento da fração orgânica. Esse material ele poderia ser mitigado e muito com a conscientização da população, detritos e areia. Essas caixas de areia são tanques, assim equipados com uma rosca sem fim no fundo, para que os detritos sejam recolhidos, como é possível ver nessa aqui, que passava por uma manutenção durante a nossa visita. Depois da retirada desses materiais físicos, entra a parte química do tratamento do esgoto. No final da caixa de areia, a gente adiciona o cloreto férrico. A ET ela tem um tratamento primário quimicamente assistido. Ele consiste na aplicação de produtos químicos, que é o cloreto férrico no final da caixa de areia. Ele é o nosso coagulante. Aí ele passa nessa etapa que a gente está, que é a Carlia Pachel. Aqui serve tanto para a gente medir a vazão da ET, como para fazer a mistura desse cloreto no esgoto. E no final da Carlia Pachel, a gente adiciona o folieeletrólito aniônico, que é o outro produto químico que ele é um auxiliar de floculação. Isso é feito para que os sólidos presentes no esgoto possam ser aglutinados, aumentar de tamanho, aumentar a sua massa, para que quando eles cheguem no decantador, ele tenha massa suficiente para sedimentar e virar o lodo que vai ser removido e seguir para o tratamento da fase sólida. Pois é, e aí aqui onde a gente está vendo, essa água está indo para essa caixa para distribuir para os decantadores. Exatamente. Dessa etapa aqui, ela vai para uma caixa de distribuição que vai distribuir essa vazão em 3 partes iguais para cada um dos 3 decantadores aqui da estação de tratamento. A etapa da decantação é a última, antes de o esgoto ser devolvido para o rio Meia Ponte, que corta a cidade de Goiânia. No decantador ocorre a separação do sólido e do líquido. Com a adição dos produtos químicos, esse sólido ele vai ser aglutinado, vai aumentar a sua massa para que ele sedimente e seja removido com os raspadores de fundo. Nessa etapa eu vou fazer a remoção do lodo. Ele tem em torno de 3 a 5% de sólido e ele vai para o prédio de lodo para esse material ser desaguado e se transformar numa pasta e ser transportado até uma área degradada. Depois dessa parte do decantador hoje, com o trabalho da ET, a parte líquida, que não é esse lodo, volta para o rio Meia Ponte. Sim, no final do decantador eu já tenho o meu efluente tratado. A fase líquida, que hoje está em funcionamento na ET Dr. Hélio Seixas Brito, eu atingo em torno de 50% de remoção de carga orgânica, com essa remoção de 80% mais ou menos dos sólidos suspensos por conta do tratamento físico-químico. A Saneago realiza obras para operar também com o tratamento secundário e terciário do esgoto para a futura desinfecção e retirada de bactérias e vírus dessa matéria orgânica.
Com isso, a eficiência da remoção da carga orgânica deve sair dos atuais 50% para 92%, o que vai melhorar ainda mais a condição do Rio Meia Ponte. Eu sei que muita gente pode ter ficado com nojinho de ver todo esse esgoto, né? Mas saber para onde vai tudo que a gente joga nas ruas ou no ralo da pia é educativo. Como a gente viu, é importante não jogar lixo no esgoto porque isso gera todo um trabalho na estação de tratamento. Além disso, ver como tudo pode funcionar incentiva investimentos necessários para universalizar o saneamento básico em todo o Brasil e evitar que esse material seja despejado diretamente em rios ou no mar. E esse cuidado com os cursos d'água também é destaque na próxima edição do Agir Sustentável, quando a gente vai falar sobre as nascentes. Eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau!